Bom, essa questão aqui da FURG é bem parecida com aquela de Santa Maria, onde tem dois campos. Tá vendo o desenho aqui? Tem um campo magnético entrando na página e tem um campo elétrico vertical para baixo. Então, sobre esta carga e movimento, existem duas forças atuando. Vamos ver o que ele quer. Uma carga positiva que está se movendo nessa região com velocidade v horizontal e no plano da folha como indica a figura. Sendo FE e FB as forças elétrica e magnética sobre a carga, a direção e o sentido desses vetores, bem como seus módulos, são. Bom, a força elétrica é barbada, né, pessoal? Se a carga é positiva, cargas positivas sempre se mexem a favor do campo elétrico. Então, se essa carga é positiva e o campo é vertical para baixo, a força elétrica é vertical para baixo. Não vai me fazer regra da mão direita para força elétrica, maluco. Então, a letra A, ok. A letra B, fora. A letra D, ok. A letra C, fora. E a letra E, ok. Força magnética. Bom, a força magnética eu vou ter que fazer regra da mão direita. O vídeo não está ligado, não estou fazendo mais por vídeo, mas porque agora tu já pegou a manha. Como é que está o campo magnético? O campo está entrando, então bota teus 4 dedos entrando. O dedão é a velocidade é para a direita, bote o dedão para a direita. Quando você botar o dedão para a direita, você vai ver que a palma da mão fica para cima. Então a força elétrica é para baixo, mas a força magnética, que ele chamou aqui de FB, é para cima. Então a letra A tá bom, a letra D tá bom, a letra E tá fora. O que diferencia a A e a D, então, são os módulos. Módulo da força elétrica. Cara, isso aqui é um campo elétrico uniforme, te lembra? Quantas fórmulas o campo elétrico uniforme aceita? Só uma. Campo elétrico uniforme é F sobre Qzinho. Tu só pode usar essa fórmula. Se tu isola o F, fica que o F é E vezes Qzinho. Então a força elétrica é o campo vezes a carga de prova. O que diz aqui? Que é carga vezes velocidade, que a força elétrica é a carga vezes a velocidade vezes o campo magnético. Nada a ver, né, maluco? Então a resposta é Dinamarca. E aí, claro, só revisando, por que a força magnética vai ser Q vezes V vezes B? A força magnética é bem-vindo, querido seno do ângulo. Como o ângulo aqui entre a velocidade e o campo magnético é 90, o seno vale 1. Então, se isso aqui vale 1, isso aqui some, e aí fica B vezes V vezes Q, que é a Dinamarca. Legal. Questão 28, da Puckers. Um próton descreve um movimento circunferencial, opa, sob a ação de um campo magnético uniforme. Então, no caso da força magnética, é o segundo caso. Né? A carga está em MCU. Quando que acontece isso? Quando o ângulo é 90 graus. O ângulo entre quem? Entre o vetor campo e o vetor velocidade. Então, as linhas do campo magnético uniforme aplicado ao próton são paralelas ao plano. Não. As linhas do campo aplicado ao próton são perpendiculares ao plano do movimento. Com certeza, Brasil. Olha C. A força sobre o próton é paralela. Não. A Dinamarca. A força sobre o próton é perpendicular à sua velocidade. Sim. E paralela ao campo. Quando que a força é paralela ao campo? Nunca. Força, campo e velocidade são vetores ortogonais. O trabalho realizado pela força sobre o próton não é nulo. Força magnética é uma força centrípeta. O trabalho de uma força magnética sempre é nulo, porque ela é uma força centrípeta. Cuidado. Questão 29, da PUC também. Quando aproximamos um ímã em forma de barra perpendicular ao plano das espiras circulares de um solenoide, o valor absoluto da diferença de potencial induzida nos extremos do fio que formam as espiras cresce com o aumento. Bom, olha só. A diferença de potencial induzida cresce com o aumento do número de espiras. Sim. Se tu aumentar o número de espiras, vamos lá. O que é a diferença de potencial induzida? Variação de fluxo
sobre variação de tempo. Por que aqui eu não coloquei o menos? Porque a questão já diz aqui, ó, valor absoluto, então o sinal não interessa. Se tu aumentar o número de espiras, tu aumenta a variação de fluxo. Então, cresce com o aumento, né? A DDP cresce com o aumento, o número de espiras. Da variação no tempo do fluxo magnético na região das espiras. Cresce com o aumento da variação no tempo. Cara, se a variação de tempo aumentar, a diferença de potencial vai diminuir. Então a 2 está errada. A 3, da velocidade de aproximação. Sim, se a velocidade de aproximação aumenta, o tempo diminui, a força eletromotriz aumenta. Então a 3 está certa. A 4, da condutividade elétrica do metal que constitui o fio. Nananana. A condutividade elétrica do metal que constitui o fio não determina a força eletromotriz, ele determina apenas a corrente. A questão correta é letra A, 1 e 3. Cuidado. Bom, a questão 30 é uma questão da URGS sobre fio e bússola. Observa no desenho que o fio está colocado em cima da bússola, a bússola está embaixo do fio. Te lembra sempre que o campo é circular ao redor do fio, né? As linhas de campo, elas... aquele desenho 3D, por isso que se usa a regra da mão direita. Por isso que a espira aqui está apontando, por isso que a bússola aqui está apontando perpendicularmente ao fio, porque a linha vai fazer isso aqui e vai passar por baixo do fio. Olha o que ele quer. Imagine agora que se deseje, sem mover a bússola, fazer a agulha inverter a orientação indicada na figura. Como é que se inverte a orientação de uma bússola? Primeira coisa, inverte o sentido da corrente. Olha a regra da mão direita. Se a corrente aqui está indo para a direita, na parte de baixo o campo está entrando. Se a corrente estivesse indo para a esquerda, na parte de baixo o campo estaria saindo. Então tu vai inverter a bússola. Então, número 1, inverter o sentido da corrente. Número 2, efetuar a translação do fio para uma posição abaixo da bússola, mantendo a corrente no sentido indicado. Também, né? Porque como o campo é circular, aqui o campo, né, na parte de baixo do fio, o campo está num sentido. Se tu mudar esse fio para baixo da bússola, a bússola vai ficar em cima do fio. Como a linha magnética dá a volta, a bússola vai inverter o sentido. Então a 2 está certa. E a 3 diz, efetuar a translação do fio para uma posição abaixo e ao mesmo tempo inverter a corrente. O que acontece na 3? Uma ação anula a outra. Se tu botar o fio embaixo da bússola e ainda inverter a corrente, a bússola vai voltar na posição que ela estava anteriormente. Então é apenas 1 e 2. Muito bem, muito bem, muito bem.